Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. A Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um senão. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Cá estamos nós outra vez, à mesa de mais um episódio do nosso Falamos em Casa. O mês de festa da casa terminou, mas nós vamos continuar a celebrar, porque o motivo pelo qual nós estamos a celebrar vai permanecer. Nós fazíamos 25 anos de igreja, mas Cristo vai permanecer nela e em nós. Uma das muitas linguagens que Ele nos deu para o expressarmos no mundo e também para rendermos louvor e adoração pelo seu infindável amor por nós é através da música. Hoje estou rodeada de amigos músicos, o que torna a minha vida de cana rachada muito, muito melhor, para nos falarmos da importância desta linguagem na vida da comunidade. Bem-vindos, Bruno Mira, Marcos Martins, Simão Chaves. Obrigado. Olá. Hello. Alô. Então, Bruno, vamos começar por ti. Vamos a isso. O álbum ao vivo que a Casa da Cidade de Música gravou há umas semanas chama-se Amor Antigo. Para nós que vivemos numa sociedade que constantemente nos bombardeia com distrações, que importância é que a música tem para nos fazer ouvir Deus? Tem toda a importância. E se calhar, pegando aí no título que nós escolhemos para o disco, que é Amor Antigo, que não significa necessariamente um amor velho, um amor antigo, mas que se renova a cada dia e que serve de inspiração para nós hoje. E até pensando neste amor que vai sendo passado de geração em geração, neste conhecimento de Deus, desta relação com Deus que os pais podem passar aos filhos e que foi assim que chegou até nós hoje. E poder expressá-lo através da música é uma alegria enorme para nós e motivo de muita gratidão. E eu não tinha sequer pensado dizer isto, mas agora ocorre-me dizer que a música, em todos os contextos no mundo, acaba por ser uma forma privilegiada de expressar amor. Não é? Vemos isso nas baladas de amor, quando há alguém que está apaixonado e escreve uma música para alguém que ama, porque há alguma coisa realmente que acontece quando acontece música. A música transporta emoções, a música transporta convicções, a música transporta uma mensagem que às vezes nem precisa de palavras. Então, por tudo isso, a música tem uma importância fundamental no nosso meio. Quando falamos de um relacionamento com Deus que afeta os nossos relacionamentos enquanto pessoas, e que nós acreditamos que é vivo, que é real, que não é alguma coisa apenas teórica, é alguma coisa que nós vivemos diariamente. Nesse processo de escuta, e aqui um bocadinho também para vocês todos, a música é um isco para a palavra ou a palavra é que tem de ser a fonte para a música? Já desta resposta que a pergunta, né? A pergunta é traiçoeira. Obviamente que no nosso... Eu acho que a música vale por si só. Isto é, no sentido da arte pura, a música não precisa de mais nada para ser transmitida, para ser sentida, e para ser transcendente. Mas é verdade que no contexto de comunidade, e num contexto onde a partir da palavra tudo foi criado, a partir da palavra nós orientamos a nossa vida, então a palavra também vem antes da música. Nesse sentido, sim. Mas por outro lado, não significa que a palavra por si só não chegue ou que a música por si só não chegue. As duas chegam. Mas no contexto de comunidade, e se a gente disser quem vem primeiro vem a palavra. Marcos, achas que a fé e a cultura deveriam andar sempre de mãos dadas? Como é que se transborda
na prática, o cristianismo que nós vivemos através da música para esta coisa da esfera social. É engraçado, eu acho que a cultura e a fé têm uma relação que deve ser sempre uma relação de amor-ódio, que é a fé tem de desafiar a cultura, tem de inspirar a cultura, mas ao mesmo tempo tem de se manter afastado da cultura o suficiente para poder ser profética para a cultura, para poder lhe falar desde fora, porque uma fé que está demasiado misturada, ao fim e ao cabo não consegue ver mais além daquilo que se está a viver, não consegue pensar em coisas novas, trazer insights à cultura. Então eu acho que a fé tem de estar próxima o suficiente para não ser para não terem, isto é, para não serem completamente separadas, e devem caminhar juntas, e para poder influenciar nós temos de estar perto, mas ao mesmo tempo para poder inspirar temos de estar com uma distância suficiente para poder servir de inspiração, para poder olhar mais para a frente, para conseguir ver o todo. Então é isso, relação amor-ódio, perto o suficiente para influenciar, longe o suficiente para poder trazer visão e para poder avançar. Eu estava a pensar, na verdade, a nossa fé especificamente tem base, né? Não, dá para ter fé em muita coisa, mas a nossa fé tem uma base específica, né? E na verdade o nosso lifestyle, ou aquilo que é a nossa vida, deve ser mais impactado pela cultura da nossa fé, ou aquilo que fundamenta a nossa fé ser aquilo que se torna a nossa cultura, né? O que acaba por acontecer é que às vezes essa vivência da cultura da fé, passamos mais tempo a levar chapadas na cara e socos no estômago do que propriamente a estar confortáveis no sofá e quentinhos, né? Mas quando se vê frutos disso, né? Nomeadamente nós agora neste mês tivemos os batismos. Para mim é mais um soco no estômago, mas no bom sentido, de ver, por exemplo, miúdos dos adolescentes a serem batizados, fruto de malta que decidiu viver a cultura da fé que eles têm, né? E acho que é muito importante. Eu concordo com o que o Marcos estava a dizer, e acho que acima de tudo, quer seja consciente ou inconscientemente, a nossa fé acaba por se tornar a nossa cultura, dependendo do que é que nós temos a nossa fé também. A fé é produtora de cultura, mas também é contra a cultura. É sempre contra a cultura. Isto para nós faz muito sentido quando estamos à mesa, não é? Quando a nossa linguagem É filosófica. É igual, não é? Mas para quem nos está a ouvir, e esta coisa de... aconteceu há pouco tempo comigo, que é uma amiga minha, não crente, dizia: mas há esta coisa de quase uma marca, não é? Há música, a worship music, isso existe, não é? Porque as pessoas têm aquela coisa do... parece que o gospel é algo que está muito específico, mas que também já não entra, ou não está específico a um cenário só do Natal ou da igreja, não é? Os coros gospel já fazem muita coisa fora de contexto cristão ou religioso, mesmo como um estilo, não é? Mas falando aqui desta perspectiva quando eu digo esfera social portuguesa, vocês, que exemplos práticos, como é que nós chegamos a alguém que não vive esta mesma linguagem de mesa que estamos aqui, onde para nós é fácil ter aqui a cultura e a fé de mãos dadas? Que exemplos práticos é que nós podemos dar para aproximar as pessoas desta música, deste tipo de música? Bom, eu acho que uma coisa importante, e dando aqui uns passinhos atrás para depois podermos dar um à frente, a Igreja já esteve na vanguarda da produção de cultura musical. Na verdade, da arte em geral. Da arte em geral. E agora, arquitetura, pintura. Mas atualmente, e pensando se calhar nas últimas décadas, a Igreja, principalmente a Igreja mais ocidental, deixou-se ir um bocadinho de reboque naquilo que se produzia musicalmente no mundo inteiro, naquilo que era fácil para as pessoas ouvirem. Às vezes até dizemos a brincar que quem criou as guitarras worship foi o The Edge dos U2. Que não é propriamente mentira. E eu acho que uma boa maneira de começar um diálogo é também ter alguma coisa diferente para dizer.
que não seja mais do mesmo, e até musicalmente. E é alguma coisa na qual nós temos estado a insistir e a batalhar, é tentar criar algum tipo de assinatura musical diferenciada, não apenas porque queremos ser diferentes, né? Mas porque achamos que a nossa mensagem é realmente relevante e é tudo aquilo que o mundo precisa, e queremos dar-lhe um veículo digno e adequado para chegar às pessoas. E eu acho que isso faz bastante diferença. Claro, até porque na verdade é um destes perigos de importar de fora para dentro, ou daquilo que se faz a nível, neste caso, entre aspas, secular, a nível musical. O perigo que nós corremos é de perder algum tipo de identidade que poderíamos ter, ou podermos ser só copycats, ou um género de réplicas de alguma coisa, né? E da mesma forma que nós percebemos que na vida da nossa igreja temos contextos específicos, com ambientes específicos, temos mensagem que é preparada com temas de forma específica durante o ano para aquilo que vai ser falado. Acreditamos também que se há eu não lhe gosto de chamar estética, gosto mesmo de lhe chamar identidade. Se há uma identidade a nível daquilo que nós somos, como comunicamos, como chegamos às pessoas, a música não pode ser muito diferente, né? Acho que nós devemos tentar ao máximo. E o processo aqui tem sido unir o Bruno, o Marcos e eu, que somos 3 compositores completamente diferentes. Eu que venho do meio do hip-hop, do trap, do afro. O Bruno que vem muito mais do rock e do folk. O Marcos que vem do soul e do gospel. São assim 3 mundos que são um pouco dispares, e pouco é o eufemismo, né? A questão aqui é como é que nós nos conseguimos tornar até neste aspecto, não só enquanto corpo de igreja, não só enquanto família em Cristo, não só como amigos, mas também até na arte que fazemos, de que forma é que a gente se vira uns para os outros e entende que há uma coisa que advém daí, não propriamente uma cópia de outra coisa qualquer, né? E que isso é honrar o que o Senhor colocou em nós também. Completamente. Perceber o que é que Deus nos deu, e que nós temos que pôr ao serviço não apenas da nossa comunidade aqui, mas das pessoas a quem conseguirmos chegar. E este processo dos ajustes que tem de haver entre fazer acontecer canções que a primeira versão, por exemplo, a Bendito Salvador, quem ouvisse a primeira versão tinha nada a ver com o que saiu. A Bendito Salvador era uma música que em termos de estilo musical era muito diferente e era interpretada pelo Bruno. Para o álbum acabei a ser eu a cantá-la, porque foi para um sítio completamente diferente que na voz do Bruno não resultava. Por exemplo, uma das grandes coisas que surge daqui é a lição de humildade que eu tenho de ter e de ser despegado das minhas canções, ao ponto de deixar alguém cantá-las e estar ok com ela, porque não é uma canção para mim. Pode ser minha, mas não é para mim. É para todos, né? Esta mesa está mesmo a fazer sentido, porque tu parece que deves ter ouvido a pergunta que eu tenho para ti a seguir, que vai muito nesta senda da criação, não é? E da humildade que se tem que ter quando se é autor, porque quando se é autor traz sempre esta perspectiva de que eu criei, criar música, compor, escrever. Simão, olhando para o vosso cenário habitual, ensaios, tocar ao vivo aos domingos na igreja, fazer músicas, gravá-las em estúdio, ter a oportunidade de ver estes mesmos temas ganharem vida num ambiente congregacional, não só ao domingo, mas como nós assistimos agora na gravação do nosso CD ao vivo. Como é que se convive no dia-a-dia com o ser-se criador de algo que se sabe que vem do Criador de todas as coisas? Eu pessoalmente fico muito grato, e estavas a falar dos vários contextos. Agora, por exemplo, nós estivemos no Infinity Fest a ouvir, por exemplo, Não Há Amor Igual, que é uma música que eu escrevi em 2013, ouvir a Quer Ser Fiel, e de repente enfrenta a um número vasto de pessoas que a gente provavelmente conhecia 1% ou pouco mais, de saber que a música eles estão a cantar com os pulmões todos, e saber que por exemplo, nós temos um amigo nosso que é o Bernardo Barbosa, e que está constantemente a mandar-me vídeos de malta a cantar No Amor Igual nas Assembleias de Deus, lá dentro dos recantos, estás a ver, tipo, do país. Ele assim: Simão, se tu soubesses, se tu viesses aqui e dissesses que foste tu a escrever a música, se calhar tinha de haver uma conversa séria para saber se continuava a cantar a música ou não. Olhavam para os teus braços. Exatamente. Não, e esta é a parte boa disto, é eu saber que
foi mesmo o Senhor que nos deu. É sabermos que foi o Senhor que nos deu para ser usado como Ele quer usar. E essa é a parte mesmo que me deixa grato, é saber que a repercussão da minha obediência, ou da nossa obediência com aquilo que o Senhor nos deu, que é os dons da música, de compor, de fazer música, né? Os frutos disso, ou a repercussão que isso vai ter, não tem de todo a ver connosco. Então é muito fixe. Isso para mim é até importante. pensando que houve coisas que o Senhor colocou em nós diretamente, e há muitas coisas que nós recebemos por todos aqueles que trabalharam antes de nós, as gerações anteriores, que permitiram nós hoje termos uma base sobre a qual podemos construir, e construir base até para quem vem, para os que vão vir depois de nós, os nossos filhos, as gerações seguintes. Pensar isso, eu acho que é fundamental para nós também sabermos o nosso lugar, onde estar e como estar, né? No dia do concerto, cruzei-me com o Paulo João, ele veio-me dar um abraço e eu olhei para ele e eu fiquei... Paulo João, para quem não sabe, foi o primeiro líder de louvor da igreja quando começou há 25 anos atrás. Podes continuar. Peço desculpa. Então eu virei-me para ele e disse assim: olha, sabes que isto aqui é provavelmente tudo culpa tua. E ele a rir-se e diz assim: então, caneca, então eu aprendi a tocar um blues assim aos 10 anos, porque olhava para a tua Ovation, tu a tocar na tua Ovation lá pelo centro, e eu tentei imitar o que tu fizeste, e foi por causa de ti, da Sofia Rebelo, não sei o quê, que eu, e a Célia, que eu decidi mesmo começar a tocar música e aprender. E ele: fogo, é engraçado estás a dizer isso. A mim, eu estava a olhar para ti e tive flashbacks, tu no pátio do Desafio Jovem, com a guitarra clássica, a tocares o teu nome, exaltarei a sarravar. Então foi muito giro. E eu tento pensar nisto regularmente, que o Bruno estava a falar. Nós somos felizardos por poder pisar caminho que já está alcatroado. Há muita gente que teve de preparar pavimento para o que está a acontecer agora poder acontecer. Que eu acho que ainda é só mesmo um bocadinho do que a gente está para ver. Eu acredito nisto. Acho que o Senhor está-se a movimentar de uma maneira esquisita, mas esquisitamente esquisita. Desculpa, pardon my French. It's very exquisite. Não é esquisita. Eu disse que este podcast não ia ser sério. Marcos, pegando um bocadinho nisto que o senhor estava a pensar, que importância. Desculpa-me. Isto depois corta-se. Ou não? Eu estou a tentar. Manda vir. Que importância é que esta visão é de referência que nós temos, e vocês, todos os três, nasceram nos bancos de igreja? Eu não. É uma questão que eu tenho que tratar, é um trauma. Mas não sei se tens mais trauma do que nós. Acho que é capaz de ser ela por ela. Vamos continuar nesta questão de vocês todos largaram as fraldas e agarraram-se a um instrumento musical quase, não é? Nesta perspectiva, porque estamos a falar de música e desta... Que importância é que as referências, e pegando um bocadinho isto que o Bruno falou também, do caminho alcatroado, que eu gosto muito mais do que um caminho de calçada, por todas as razões. Foi o Simão que disse a expressão. É melhor para os pneus. O que é que para ti, olhando para a tua idade madura hoje em dia, hoje? e olhando para os teus filhos, não é? Para a frente, para a maturidade esta para a frente. Mas sim. Que importância é que esta coisa da referência de vocês serem bebés e crianças e de quererem tocar como aquilo, ou é diferente do que aquilo que significa ligar a MTV ou um canal de televisão e ver um artista, um ídolo, alguém que vocês admiram na música e dizer: eu quero tocar como ele? Qual é que é a diferença nesse tipo de referência? É assim, obviamente que a diferença é, em primeiro lugar, relacional, porque a pessoa que está na televisão a gente não sabe quem é, não fala connosco. Obviamente todos nós temos referências mais próximas e referências mais distantes, no sentido em que alguns de nós, todos temos referências musicais que nunca os conhecemos e infelizmente nunca os vamos conhecer, provavelmente. E temos outras influências que, para além de musicais, são pessoais, que tiveram mais próximas. E as duas são importantes. Eu acho que é importante a gente ter pessoas que, tanto perto da nossa realidade,
nos inspiram. Às vezes é por isso eu gosto de sempre lembrar quando Paulo diz: sejam meus seguidores como eu sou seguidor de Cristo, porque às vezes ser seguidor de Cristo diretamente sem ver ninguém humano, palpável, alguém que a gente veja no dia a dia, pode ser uma distância muito grande. É como eu de repente assim, o Simão queria tocar guitarra, se calhar em vez de olhar para o Paulo João, olhasse para o John Mayer ou para o Eric Clapton, se calhar era um bocado tipo de género, melhor não começar a tocar. E então a gente precisa de Paulos, e precisamos nós também de ser Paulos para outros, no sentido de dizer assim, o cristianismo não somos nós que o vivemos muito bem, nós estamos longe, mas em tudo aquilo que eu tento imitar Cristo, imita-me a mim também. E no sentido, tudo aquilo que eu tento fazer com os meus dons, mesmo com as imperfeições, se vês alguma virtude nisso, imita-me. Tipo, vem comigo, caminha comigo. E nós fizemos essa trilha, né? Olhámos para pessoas imperfeitas, músicos imperfeitos também, mas que estavam a fazer o caminho deles com aquilo que eles tinham na mão. E nesse sentido motivaram-nos, e obviamente essa motivação serve sempre para a gente ir mais longe. O meu sonho, gostaria muito que os que vêm a seguir toquem melhor que nós, cantem melhor que nós, mas se calhar os meus filhos não vão ser músicos, mas eu quero é que tudo aquilo que eles vejam em mim, que haja virtude, que eles naquilo que está na vida deles, nos dons que eles têm, nos sonhos que eles têm, que eles possam ver em mim alguma coisa de virtude para ser imitável. E quando eu digo imitar, não é não ter personalidade, mas há coisas que a gente precisa de olhar, fazer, e a partir do momento que a gente faz e que a gente serve e que a gente anda juntos, no caminhar juntos, vamos descobrindo as nossas próprias virtudes, os nossos próprios dons, e é nesse sentido que a gente quer ser inspiração para outros, não para fazer pessoas iguais a nós. Estava a pensar, as pessoas que eu mencionei, o Paulo João, a Sofia Rebelo, a Célia, onde eu aprendi a tocar mais com eles foi no Desafio Jovem, não foi no palco da igreja. Estamos a falar de pessoas com quem eu aprendi a tocar e aprendi a fazer música, mas que a ocupação principal deles era deixaram tudo para servir no Desafio Jovem, para servir malta que tinha estado na rua. Uns estavam na Operação José, outros eram conselheiros, eram cooperadores do Desafio Jovem. Então foi do ambiente fora da igreja, mas a vê-los a servir efetivamente fora da igreja também, que me inspirou muito. Ou seja, é ter a noção prática da repercussão daquilo que se faz para aquilo que pode fazer na vida dos outros também, né? O Marcos cresceu no mesmo ambiente que eu, à medida que o Marcos falava disto, de cada um estar a trilhar o seu caminho, não sei o quê, e tentar ser mais como Cristo. Os meus primeiros exemplos de músicos não eram os melhores músicos de todo, né? Mas foram os músicos que eu precisei ter à minha volta para perceber serviço com a música e com o resto da vida também, né? E isso foi muito importante. É muito interessante olhar para esta perspectiva porque a música é sempre aquela coisa que há uns que acham que ser músico é um hobby, não é uma profissão. Estava a tocar podcast. Vai trabalhar. E olhando para vocês os três e para a vossa história na música, aqui mais na música do que efetivamente na fé, se bem que isto se mistura tudo, vocês os três são ou foram, agora se calhar não o Bruno não tão na prática, mas músicos profissionais, portanto vocês continuam a usar esta profissão, um veículo, não é? Tipo, para também haver ponte para a própria sociedade em si. Um bocadinho esta coisa de não é necessário ou não é uma condição total esta coisa de servir a Deus com a música, largar tudo numa perspectiva prática, ok? Eu não estou aqui a falar o que é certo ou errado, ou se há certos e errados nisto. Como é que alguém, e aqui falando mais para vocês os dois, que no dia a dia, se calhar, a música, acabam por fazer mais coisas na música que não só estritamente no ministério, como é que se coabitam estes dois mundos a ser músico profissional fora da igreja? Marcos, Sim, assim, eu para mim eu nunca vi nenhum conflito entre uma coisa e outra. O único conflito que há é o conflito que há em tudo o resto na vida, que é como é que a gente divide o nosso tempo
e com o que é que a gente quer investir mais tempo e menos. Agenda. Exato. O problema grande é esse, é a O agenda. problema da agenda. Exato. E nesse sentido, obviamente, às vezes também isto é o mercado da música que eu, apesar de trabalhar profissionalmente da música, há gente que se calhar tem bastante mais agenda do que eu e se calhar às vezes nos verões não param sequer em casa de concertos e de tours e de coisas assim. Eu não vivo nessa dimensão, ainda que tenho bastante trabalho, mas o meu desafio é sempre de conciliar agendas, porque de resto eu não tenho um entendimento de que Deus me chamou para fazer música só para a igreja, ou da maneira que Deus me chamou só para viver dentro da igreja, né? Eu tenho amigos na igreja, amigos fora da igreja, faço música na igreja, faço música fora da igreja, eu tomo um pequeno almoço na igreja, tomo um pequeno almoço fora da igreja. Eu tento ao máximo que aquilo que eu faço obviamente levar Deus comigo, e a minha noção de vocação vai comigo para todo lado. Daí que eu até participei, algumas pessoas devem saber, participei num programa de música em Espanha, e houve muita gente que, sem saber sequer que eu era cristão, disseram-me que pela minha maneira de cantar em casa falaram, este é crente com certeza. Porque a gente depois também leva uma carga de cultura de igreja para onde quer que a gente vá. E é bom que as duas coisas aconteçam. É bom que a gente leve essa cultura para fora, mas é bom que a gente também aprenda ali fora os princípios bons que existem de trabalho, de criatividade, de dar aso, e não nos fechemos só numa microcultura evangélica que muitas vezes existe, que às vezes pode nos sufocar, pode sufocar segmentar as coisas, não é? Exatamente, segmentar. Então nós precisamos desta transfusão cultural para crescermos, para termos uma fé mais lúcida, para termos uma arte também mais entendível por toda a gente. Nós precisamos transitar entre uma cultura e a outra, ser afetados e afetar, influenciar e ser influenciados. Pensando nessa questão da cultura musical da igreja, que eu acho que é muito interessante, tem pontos negativos e pontos positivos. Um dos negativos é que há em muita gente aquela mentalidade, isto para tocar na igreja chega, não é preciso aprender muito mais, que é uma cena que não é muito fixe, que eu... Não é nada fixe, na verdade. É fixe encorajar a ser diferente. Mas uma cena que é muito fixe é a capacidade de adaptação ao momento dos músicos de igreja, de perceber, ok, é esta agora e está pronto para tocar. Que há muita gente que vem de uma cena mais de escola que não é capaz de fazer. Então há esta cena muito característica de viver a música na igreja. Isso aconteceu muito quando estava no conservatório. Lembro-me que a minha primeira audição eu fiz sem partitura. Toda a gente tinha a partitura e foi a minha primeira audição de piano, ainda por cima que nem era o meu instrumento, era um instrumento para dar apoio à voz. E a minha primeira audição eu fui sem partitura e até hoje me lembro, fui cantar a música da Bela e o Monstro. E eu pedi à professora se podia cantar e tocar ao mesmo tempo. Ela disse, não, mas tens de fazer o que está na partitura. Eu disse, não, eu já decorei o que está na partitura, mas eu quero tocá-lo e cantar. Então os meus colegas foram a olhar para a partitura, lá a tocar no piano, a cena, coisa, e eu já tinha aquela cena, e a minha professora, que por acaso era brasileira, disse-me, tu vens de uma igreja cristã? Eu disse, venho, como é que sabe? Ela diz, é porque vocês são todos assim. Vocês chegam aqui, sabem as músicas todas de cor, querem cantar e tocar ao mesmo tempo, que é uma coisa que, tipo assim, no conservatório ninguém faz isso. Porque já tínhamos esta escola de aprender de ouvido. Normalmente, a minha mulher diz-me assim, antes de eu ir tocar a algum sítio, diz, ensaiaste? Eu disse assim, ensaiei, mas tu sabes o que é que isso significa, não é? Ouvi as músicas. Eu disse assim, eu ouvi as músicas e por isso sei os acordes delas, sei a estrutura e vou chegar lá e vou saber tocar. Principalmente se for coisa assim, pronto, mais pop, mais dentro dos 4 acordes. E isso porque a igreja dá-nos muito essa escola. A igreja dá-nos uma coisa muito boa, que é que nos prepara para palcos, entre aspas, a sério. Audições todos os domingos. Todos os domingos nós tocamos para, neste caso agora, principalmente tocamos para 400, 500 pessoas, com muito já daquilo que é o contexto a nível técnico que também é lá fora, mas o mais importante na verdade é, nós somos obrigados a tocar, a ouvir o que é que está a acontecer com os outros músicos. Nós temos as aulas de combo todas as quintas-feiras para fazer as audições, não era audições, mas não me lembro como é que se diz, mas pronto, as apresentações ao domingo, né? É assim,
O meu contexto de músico é um bocadinho diferente do Marcos. Agora eu saí por querer estipular a minha mensagem ou marcar a minha mensagem bem marcada, e poder cantar mensagem que acredito que foi o Senhor que me deu também, ainda que não diga Jesus, Jesus, né? Mas o meu background de música enquanto profissional, diria, eu tinha principalmente o backstage era vou usar explícito, como tinha muita coisa, demasiada, e para mim isso, por exemplo, foi um peso, e eu percebi que a música é pretexto, os dons são pretexto, é a ponte para poder estar com pessoas, para poder de alguma forma ser Cristo para eles, né? Porque essa na verdade é a minha maior missão. Acredito que a nossa maior missão, que é onde quer que a gente vá, espelhar Cristo o melhor possível, e é muito preciso nos backstage em Portugal, é muito preciso. Eu hoje de manhã estava numa reunião e alguém me... Porque esta coisa de... Também vem na cultura, mas noutra perspectiva, né? Não é só a música. A cultura abarca muita coisa. A comunicação, a literatura, a poesia, como tínhamos falado há bocado. E numa reunião totalmente secular, há uma altura em que eu estou na minha cabeça a tentar segmentar as coisas, e alguém me diz... Pois, mas esta coisa de ser luz e brilhar a luz só brilha, e as pessoas só percebem que a luz está a brilhar na escuridão. E quando tu falas desse Fala, ambiente... Senhor! de backstage, não é? Claro. É muito... Mas isso visto de fora pode parecer prepotente. É. Até alguém ver o backstage e perceber o que é que estamos a falar. Não, para mim, o que é que eu quero dizer? Eu percebo. Na verdade, a música educa muito, e aquilo que a malta consome a nível de palavra que vem cantada na música educa muito, e nós nos últimos pelo menos 10 anos temos aprendido, tem havido uma educação sexual errada, uma educação relacional errada, danosa para as pessoas, é isso que queremos dizer com errada. Exato, ou seja, de quem compõe para quem ouve. E eu acho que esse é o meu maior... Essa foi a razão, por exemplo, porque eu deixei de ser músico contratado para querer começar a ter mensagem a ser cantada por mim. Porque para conseguir ter a atenção, por exemplo, de algumas pessoas que infelizmente na base da prepotência só te consideram igual se estiveres no mesmo cargo, sim. Né? Para tu poderes ser contraste, tu tens de estar exposto à mesma altura, ou no mesmo patamar. Ou seja, para tu poderes ser a luz, tens de estar efetivamente no meio... Naqueles cenários. Exatamente. Então a minha questão aqui tem muito que ver com isto, que é... nós nos últimos 10, 15, talvez 20 anos, sim. Eu estou a dizer 20 anos como se fosse há bué de tempo, mas 20 anos já é pós 2000, por isso desde um bom bocado, desculpem, é o que é, estou a fazer contas de cabeça, mas a cultura, por causa muito e é verdade, do hip hop, do R&B, foi muito, e cada vez mais é sexual, é tudo menos... apreciativo é mais depreciativo né? E infelizmente isso é uma realidade hoje em dia. Então o exercício que eu acho que qualquer compositor, seja ele cristão ou não, e se tiver uns valores relativamente bem fincados, aquilo que há de acontecer é que há de falar dos próprios valores, há de falar daquilo que o move, né? E eu, tendo em conta que aquilo que me move é tentar ser como Jesus, é de alguma forma trazer essa realidade cantada em cima do palco, mas na verdade à espera de ter impacto atrás do palco, porque depois a educação sexual, relacional e isso tudo é daí que vem também, né? Obviamente não estou à espera de mudar o mundo, né? Não, se eu puder impactar minimamente com aquilo que o Senhor pôs no meu coração, essa é a ideia.
É por aí. Jesus diz em João 12, diz assim: andem enquanto tiverem luz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ontem à noite, por acaso, estava a falar com os meus filhos sobre isto de ser luz, porque por acaso esta semana esta foi uma ênfase especial nos devocionais das crianças. Eu estava-lhes a dizer: filhos, para que é que nós precisamos da luz? Para ver e tal. Eu apaguei-lhes a luz e disse: andem pelo quarto. Eu disse: não, mas assim eu vou contra as coisas. Eu disse: a gente quando não tem luz não sabe para onde é que vai, a gente tropeça muitas vezes, a gente fica confuso, a gente não sabe que voz ouvir, não sabe por onde ir. A gente precisa de estar mais atentos a ouvir a voz, que é para a gente seguir, porque com os nossos olhos a gente não consegue andar. E eu acho que o resumo disto, para não ser, isto é, para não dizer assim, é que nós somos muito melhores. Não, é exatamente... Por isso é que eu falava de prepotência. Isso, é exatamente por a gente reconhecer que não... Isto é, nós só somos luz, só somos luz enquanto seguirmos Jesus. Deixamos de seguir Jesus e há tanta luz em nós como em qualquer outra pessoa que existe no planeta. Realmente a luz não está em nós, está em Cristo e está naquilo que nós podemos aprender dele. E para mim esta frase do quem não anda na luz não sabe para onde é que vai, será que a gente pode definir de uma maneira mais clara a nossa sociedade, se não uma sociedade que não sabe para onde é que vai? Não sabe, não tem caminho. Os jovens não sabem o que querem estudar, não sabem o que quer ser, não sabem que vocação é que têm. Os adultos não sabem o que é que querem trabalhar, o que é que vão fazer, se vão comprar casa, se não vão comprar casa. Não há orientação. E eu acho que o ser luz é trazer clareza onde havia confusão, é trazer direção onde havia uma anarquia, onde toda a gente vai uns contra os outros, atropela-se uns aos outros. Então, eu acho que é isto. A Bíblia não é só um conjunto de regras para a gente obedecer, é um caminho para a gente trilhar e para trilhar juntos. Por isso ser luz é caminhar juntos para o mesmo lado. Quando eu estava a pensar ainda na questão do amor antigo e da palavra que criou todas as coisas e da palavra que disse haja luz e houve luz, que essa mesma palavra criativa que não... A palavra não é necessariamente uma palavra escrita ou dita, é a palavra que dá origem a todas as coisas, o logos. Isto é um conceito bem grande para estar a explicar aqui, mas o pessoal pode pesquisar. Mas essa palavra original, antiga, da qual surgem todas as coisas, ela continua presente em nós e quer se manifestar criativamente na nossa música, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, na nossa vivência. Então não é uma questão de prepotência, é uma questão de nós deixarmos que a palavra se expresse livremente através do que nós somos, e não tem a ver connosco, tem a ver aquilo do efeito que a palavra produz em nós, e que isso está disponível para qualquer pessoa. E o desejo dessa palavra é mesmo poder expressar-se em qualquer lado, mesmo em a qualquer palavra pessoa. nesta perspectiva de veículo, não é? Há um teórico da comunicação que diz que o meio é a mensagem e o nosso meio é a palavra, que depois está embrulhada nos nossos dons e talentos. Então acaba por a própria mensagem apropria-se do meio que nós somos e vice-versa. Para esta Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Bom. Então, vamos para a última pergunta. Ainda antes de bem, depois acabarmos. Esta é para todos. Vocês dizem, Isso é os ouvintes que estão a dizer. vamos voltar à casa. É aquilo que aconteceu e que está a acontecer neste mês que já passou, não é? Já estamos em novembro. Porque é que a casa continua a produzir música de louvor e adoração original e em português? Reparti-la com as outras comunidades faz parte do nosso ADN? Nós percebemos que era uma responsabilidade a determinado momento, mais do que uma coisa que nos apetecia fazer, ou que nós dissemos, estou mesmo cheio de vontade. Não foi daí que Até começou. para trabalho, não é? Até porque para fazer bem dá muito trabalho. E foi uma questão de consciencialização de responsabilidade, de perceber se o Senhor colocou isto em nós
e isto pode ser bênção para outras pessoas, não dar vazão a isto, não colocar trabalho nisto, é irresponsabilidade da nossa parte com aquilo que Deus nos deu. E perceber isso foi alguma coisa que nos fez querer trabalhar e construir alguma coisa, até porque através da música faz teologia, ensina-se teologia, faz escultura, e nós queremos usar a música da melhor forma possível por uma questão de prazer. Obviamente nós gostamos muito do que fazemos, mas é como dizes, dá trabalho, e às vezes só quem está nas coisas realmente é que tem a noção, na música como em qualquer outra coisa, que só quem realmente está nas coisas é que tem a noção do trabalho que elas dão para ser feitas. Certo. Confere. Não, eu acho que é isso. A nossa vocação é sempre interna para os nossos, é para a igreja como um todo, e é para o mundo em geral. Então, fazer coisas a pensar só no nosso quadradinho é limitar aquilo que nós fomos comissionados a fazer, não é? Então, a nossa diligência tem sempre consequência para além de nós, porque salvar os nossos ou salvar-nos a nós próprios qualquer um faz, mas a nossa chamada é para aqueles que não ouviram ainda, que não receberam ainda, e essa é a nossa principal responsabilidade. Eu estava a pensar na altura do Oldies But Goodies há 2 anos, e esse concerto que a gente fez de aniversário para mim despertou uma frustração muito grande, porque finalmente eu ouvia 500 pessoas ou 600 pessoas, que a sala estava à pinha, tudo de congregações pós-pandemia, toda a gente exatamente, e não só, e de bué de congregações diferentes, e toda a gente cantava as músicas em voz alta, tipo, não havia traduções, não havia versões, a malta sabia cantar, e eu ouvi a igreja. A malta sabia cantar as letras. Sabiam as músicas. Letras. Então eu olhei para aquilo como o corpo de Cristo a expressar-se como um só. E isso foi uma das coisas que para mim me gerou. Há muitas músicas boas que são feitas por outras pessoas na América e noutros sítios, que para a nossa cultura, nós ouvimos em inglês e entendemos, para a nossa cultura é intraduzível. Tipo, não dá para dizer aquilo da maneira como eles dizem. Então a gente. Outra coisa que a mim, por exemplo, gerava frustração é o fogo, eu quero cantar isto, mas quero que as pessoas entendam isto pelo que aquilo diz. Então, qual a melhor maneira de nós podermos fazer isso se não escrever aquilo que nós percebemos que tem sido necessidade de cantar também para a congregação, com a congregação. Exato. E partilhar para sermos outra vez num Oldies But Goodies daqui a 20 anos com músicas que a gente escreveu no Corpo de Cristo, com sabe-se lá quantas pessoas, todos a cantar sem versões nem traduções, a mesma canção. O Marcos há bocado estava a falar do quadradinho. Esta é uma curiosidade minha, nem sequer estava no guião. Quando vocês escrevem aqui as letras propriamente ditas, há aquela sensação de estar a escrever em português para gravar cá, para a casa que depois vai ser partilhado por outras congregações, mas vocês já tiveram este exercício de estar a escrever em português e pensar como é que seria se nos traduzissem lá fora? Não, mas escrever... nós temos a tradução para o domingo, para quem não entende português, tu reparas nas letras, tu tens em português. Uma coisa é tu no ecrã, outra coisa é esta coisa do sair do quadrado, sabe o que eu quero dizer? Que se fosse cantado noutra língua. Há esta sensação assim, de, ao contrário, nós já temos canções em espanhol. É assim, eu na verdade, é o que eu ia dizer, espanhol, todas as minhas músicas tenho nas 2 línguas, e em cada língua soa de uma maneira, há frases, há palavras, há coisas que são mais fáceis de entender numa língua do que noutra, mas o nosso português é muito rico, é muito bonito, soa bem, e essa coisa de que este estilo é bom, é que aquela língua. Pá, eu não acredito em nada disso. Eu acho que a música deve ser expressa na nossa língua e composta com as nossas palavras, e isso dá-lhe muita riqueza. E nada contra as versões, claro. Porque da mesma maneira que numa congregação há muitos dons diferentes, também as várias igrejas têm dons diferentes que podemos usufruir e partilhar, claro. Mas temos que equilibrar aqui a proporção das coisas, porque estava altamente desequilibrada, né? Sim, até porque a maior parte das coisas que nós importamos é só porque não nos damos ao trabalho de fazê-lo a nós. Então, uma coisa é quando a gente vai buscar alguma coisa porque a gente percebe o valor que aquilo tem,
porque aquilo vai adicionar algo à nossa cultura. Outra coisa é quando a gente importa tudo só para não nos darmos ao trabalho de criar, porque criar dá trabalho, né? Desenvolver dá trabalho, e é preciso explorar dons, e é preciso sair do lugar de conforto. Então tudo aquilo que a gente vai buscar, mas também que é seja preciso para vida real, acrescentar. né? Também é preciso manter a noção da vida real, que há contas para pagar, não se pode estar só a escrever canções de louvor. Não, mas é basicamente isso. Mas ouvir a Igreja de Cristo em Portugal a cantar a mesma canção com todos ao mesmo tempo, sem estar a pensar, aí a nossa tradução é mais fixe, aí a tradução daqueles é mais fixe, aí a malta cantar toda uma canção só, para mim tem um peso Podemos muito responder grande. a isso como isto que acabaste de dizer. Poderá ser a resposta à pergunta: que sonhos é que o Senhor plantou no vosso coração, tendo como veículo a música que é feita para honrar? Esse é um sonho, ver a Igreja, o corpo de Cristo, a cantar os temas que são feitos efetivamente em português. O compositor que disser que não é mentiroso. Confere. E Não, nós sonhos. sabemos que é o pai da mentira. Vamos com calma. Sonhos. Acho que era importante. Eu gostava de ver isso acontecer muito. Vocês dizem amém? Amém. Amém. Gostaste Então, deste amém? Quem faz lembrar? Agora, eles vão Amém. cantar. Eu não. Acho que a melhor maneira, de facto, de terminarmos esta nossa conversa, esta mesa, é trazermos a música para o centro. E, neste caso, a palavra cantada. Obrigada a vocês. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. Mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. Mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. Mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.